Muito bem, amigos, chegou agora o momento de estudarmos a Bíblia e nós estamos numa série muito especial chamada Nisto Cremos. E nesta série estamos analisando as 28 crenças fundamentais dos adventistas do sétimo dia. E você é o nosso convidado para o estudo da Bíblia. Antes, porém, deixa eu falar para você, todas as sextas-feiras aqui no programa Encontro com a Vida, nós estamos estudando as profecias de Daniel. Toda sexta a gente estuda uma profecia de Daniel. E nós preparamos um guia de estudo para mandar para você que mora em Santa Catarina. Você que é do estado de Santa Catarina pode solicitar essa revista com todos os temas que aqui estamos estudando. Ela é um presente do programa para você. Pastor, como é que eu faço para ter? Preciso pagar? Não, você não paga nada por ela, é um presente. Você só precisa solicitá-la. Primeiro em nosso site, ou em nosso site é um caminho, né? encontrocomovida.tv. Acesse o site, vai ter lá o local para você colocar o seu endereço e alguém da nossa equipe vai entregar para você. Nós temos agentes do programa em todo o estado de Santa Catarina e eles vão até a sua casa entregar essa linda revista para você, tá bem? Se você quiser pedir pelo WhatsApp, você também pode. O WhatsApp do programa, que é o 48 3281 3075. Nesse WhatsApp você pode solicitar a revista e a gente então vai mandar um link, você preenche os dados postais e nós vamos entregar essa revista na sua casa. Para você que mora fora do estado de Santa Catarina, você pode pedir pelo WhatsApp o arquivo digital e a gente manda para você. Ou então você faz o curso online em nossa plataforma bibliamais.com.br. Tá combinado? Agora, eu estou dando esse mesmo curso de Daniel presencial em 2 cidades, aqui em Santa Catarina. Todos os domingos em Tubarão e todas as quartas-feiras em Porto Belo. Então, você que mora em Tubarão e arredores, todos os domingos, às 8 da noite, eu estou na Igreja Adventista Central de Tubarão, que fica no centro, ao lado do Colégio Adventista. Todos os domingos, 8 da noite, eu estou lá para nós estudarmos juntos a Bíblia. Quer o endereço? Rua Luiz Martins Colasso, 570. Esse é o nosso endereço. Rua Luiz Martins Colasso, 570. Você faz a sua inscrição em nosso site, tá bem? O site do programa encontrocomovida.tv. Se não tiver inscrição, na hora faz na recepção do evento. Você que mora em Porto Belo, Itapema, região, quero convidar você para as quartas. Todas as quartas eu estou na Igreja Adventista do Perequê. Nosso endereço, Rua Olinda Peixoto, 611, no bairro Perequê. Olinda Peixoto, 611, e você é o meu convidado, tá bem? Faça planos de estar conosco nessa programação toda especial e venha aprender mais da Palavra de Deus. Quero aproveitar então aqui para avançarmos no estudo de hoje e vamos então estudar o tema hoje, conduta cristã. 21ª crença fundamental dos adventistas do sétimo dia. Antes de avançarmos no estudo, como a gente sempre faz aqui, quero convidar você para nós orarmos. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco, nos auxiliando agora enquanto estudamos o Teu livro sagrado. Que a nossa mente se abra à compreensão, que o nosso coração se abra à aceitação. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, amigo, pela sua presença no estudo mais uma vez aqui no programa. Hoje vamos aprender sobre conduta cristã. O que a gente quer dizer com conduta cristã? Quando falamos em conduta cristã, estamos falando num estilo de vida de alguém que segue a Deus. E esse estilo de vida é uma resposta grata à grande salvação que Deus operou através de Cristo. Então, quando nós somos alcançados pela graça de Cristo, salvos por sua graça, a nossa vida se torna uma vida de obediência. Essa obediência que nós passamos a ter é uma conduta que nós assumimos, uma conduta ética e moral, pautada nos princípios da palavra de Deus. Então, hoje vamos estudar sobre a vida daquele que se entregou a Jesus. Como que ela é? Vamos aprender que essa conduta cristã envolve todos os aspectos, todas as dimensões do ser humano, quer seja físico, mental ou
espiritual. Cristo é o nosso exemplo maior de conduta cristã. Ele viveu de modo tão coerente com os princípios de Deus que ninguém conseguiu acusá-lo de qualquer pecado. Lá em João 8,46, Jesus diz para os seus acusadores: quem de vós pode me convencer de um pecado? O significado é: quem de vocês pode apontar em mim um único pecado? O apóstolo Pedro vai dizer que ele não conheceu o pecado. Jesus nunca pecou. Ele não conheceu o pecado. E ele é o nosso exemplo maior de conduta. Mas ele é um exemplo tão extraordinário que cada vez que a gente se aproxima dele, ele se projeta para mais longe. Sempre será o nosso exemplo em tudo que nós fazemos. Então, conduta e salvação. O que podemos aprender sobre esse tópico? Ao determinar o que constitui uma conduta adequada, deveremos evitar dois extremos. O primeiro é aceitar as regras e aplicações de princípios como meio de obter salvação. O extremo oposto é crer que uma vez que as obras não salvam, não são elas importantes. Você já ouviu falar na teoria do pêndulo? Eu já falei sobre isso aqui, né? Quem gosta de extremos é o diabo. E de um lado extremo, nessa questão da conduta, está aqueles que pregam que você deve, por sua conduta e pela prática das boas obras, alcançar o céu. E isso não é verdade. Nós somos salvos inteiramente pela graça. Uma vez salvos, andamos na obediência. Então, quando a obediência é fruto de salvação, ela tem valor diante do Senhor. Quando a obediência é uma tentativa de se alcançar a salvação, ela não tem valor algum e nós estamos tentando o impossível. Então, em um extremo do cristianismo, às vezes está a ideia de que eu tenho que praticar boas obras para ser salvo. Isso não é verdade. O outro lado do pêndulo, para onde o pêndulo vai, o outro extremo, é achar que uma vez que eu vou salvo pela graça de Cristo, eu posso viver de qualquer jeito. As obras não importam, não têm valor. Não, as obras têm valor. Elas não têm valor salvífico, mas as obras serão usadas no dia do juízo. Nós seremos julgados pelas coisas boas ou ruins que nós fizemos. Então, obra não salva ninguém, mas a obra tem a função de identificar quem foi salvo e quem não foi. Então, essa história de que Jesus me salvou e eu posso viver de qualquer jeito, está também totalmente errada. É um outro extremo dessa questão. Como a religião pode ser definida como equilíbrio, nós temos que buscar achar o equilíbrio dessas duas realidades. Embora nossa conduta e espiritualidade estejam intimamente relacionadas, jamais poderemos obter salvação através de uma conduta correta. É o que eu acabei de falar. Eu não pratico obras para ser salvo. Eu sou salvo para praticar as boas obras, que é a obediência. Bom, não apenas a igreja, mas também o cristão individual é um templo para a habitação interior do Espírito Santo. E Paulo é quem melhor desenvolveu essa teologia no Novo Testamento. Se você pegar a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17, capítulo 6, versos 19 e 20, capítulo 10, verso 31, você vai perceber que Paulo diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que ninguém pode destruí-lo. Paulo faz até uma ameaça: se alguém destruir o corpo que é templo do Espírito, Deus o destruirá, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, não nos pertence a nós mesmos, pertencemos ao Senhor. Então, a conduta cristã, ela envolve o cuidado com o corpo. E para mantermos bem esse corpo, nós precisamos respeitar as leis naturais deixadas por Deus. E hoje nós faremos uma viagem por essas leis. Então Deus deixou claramente em sua palavra leis para cuidarmos do corpo, que é o templo do Espírito Santo. Os adventistas possuem uma ênfase na importância de hábitos corretos para a saúde. E pesquisas têm revelado que os adventistas têm muito menos probabilidade de contrair qualquer uma das grandes enfermidades da atualidade. E isso acontece por causa do estilo de vida saudável que a igreja ensina. Vamos então passar primeiro pelo exercício. O exercício não é meramente uma opção, ele é essencial à manutenção da saúde ótima, tanto física quanto mental. Então, o primeiro ponto, o primeiro remédio natural que Deus deixou para todos nós
é o exercício, a prática de alguma atividade física. Nós fomos criados para o movimento, você percebeu? O corpo ele foi criado para se movimentar, para exercitar-se. E se nós não nos exercitamos, nós vamos atrofiando até um estado de debilidade e doença mórbida. Então, todos nós precisamos de atividade física. É claro que cada um tem o seu gosto pessoal por uma atividade, e quando eu faço uma atividade de acordo com o meu gosto pessoal, isso vai produzir alguns hormônios de felicidade que vão potencializar a boa saúde. Então, eu devo escolher uma atividade física que me seja prazerosa, tá bem? O segundo remédio natural deixado por Deus foi a luz solar. A luz solar promove saúde e cura. A luz solar ajuda a fixar a vitamina D no organismo. Todos nós precisamos estar expostos à luz solar. Então você tem que separar alguns minutos do dia para ter condições de estar exposto ao sol. É um remédio natural que Deus deixou para nós e você não paga nada por isso, né? Terceiro remédio natural, a água. O uso de 6 a 8 copos de água pura por dia ajudará a manter a eficiência e feliz bem-estar. Outra importante função da água é o seu uso para a limpeza e para o efeito relaxante que ela produz. Inclusive, quando nós tomamos água na medida correta, facilitará o trabalho dos rins, que tem a função de purificar todo o nosso organismo. Vai promover uma limpeza das células que nós temos, uma renovação. Então, a água é importante. E aí falou-se de 6 a 8 copos, mas para cada pessoa tem uma medida mais específica. Então, você deveria buscar conhecer mais a respeito desse assunto para você cuidar e beber água suficiente. Quando nós não bebemos o suficiente de água, vários são os problemas. Vários. Sem falar no envelhecimento precoce, na falta de disposição e problemas graves que podem ser acarretados pela falta de água no organismo. Qual seria um próximo remédio natural que Deus deixou para nós? O ar puro. Um ambiente em que o ar seja impuro faz com que o sangue transporte menos oxigênio do que o nível requerido para o funcionamento ideal da célula. Isso tende a deixar a pessoa menos alerta e com reflexos mais demorados. Então, nós devemos cuidar para termos uma boa respiração e um bom ar. Por isso, aqueles que moram em regiões rurais são beneficiados nessa questão. Os que moram em grandes centros têm aí o problema da poluição. Um outro remédio natural tem a ver com viver temperante. O cristão acha-se cercado de convites para usar drogas. Mesmo várias das bebidas populares e de aparência inocente contêm drogas, como o café, chás, as colas que contêm cafeína, enquanto as bebidas da linha cooler com sabor de frutas contêm álcool. Então veja, a questão de temperança é nós usarmos com moderação aquilo que é benéfico e nos abstermos completamente do que é prejudicial. Hoje você vai ter aí muitas bebidas que são populares, especialmente os refrigerantes, que são abarrotados de açúcar e causam prejuízo à sua saúde que você às vezes não imagina. Então nós deveríamos ter muito cuidado para não usar nada dessas substâncias. Evitarmos o café, que possui cafeína, que é uma droga que estimula o cérebro, mas uma vez passado o seu efeito, levará a um estado de torpor e criará cada vez mais uma dependência maior. Então nós devemos evitar qualquer tipo de bebida que tenha cafeína como base. O que dizer do repouso? Este é um remédio natural deixado por Deus também. Descanso adequado é essencial à saúde do corpo e da mente. Repouso é mais do que dormir ou cessar as atividades regulares. Envolve a forma como utilizamos nosso tempo de lazer. Então, em média, nós temos 8 horas, 1/3 do dia para o repouso, para o sono. E também temos momentos de repousar, que são momentos de lazer. Então, o cuidado com o tipo de lazer que nós desenvolvemos e o cuidado na hora do sono.
eu e você deveríamos nos habituar a dormirmos o mais cedo possível. Quanto mais cedo dormirmos e mais cedo acordarmos, melhor será a nossa saúde e maior será a nossa produtividade. Já ouviu falar por aí que tem pessoas que são noturnas, que dormem de dia e à noite gostam de trabalhar? Isso é um desserviço à saúde. Isso é um crime, é um pecado contra a saúde. A noite não foi feita para se trabalhar. Trabalho é de dia, a noite foi feita para o descanso. Então, se nós priorizarmos o mais cedo possível irmos para a cama, você vai perceber que o corpo terá condições muito melhores de se restaurar, a recomposição celular e a nossa saúde será outra, a disposição será outra. Infelizmente, muitas pessoas perdem preciosas horas de sono, às vezes diante de uma rede social, diante de um aparelho de TV, às vezes em conversas frívolas. Cuide com isso. Quanto mais cedo dormirmos, mais cedo acordarmos, respeitando essa quantidade de horas, melhor será a nossa qualidade de vida. Alguns ficarão bem dormindo 7 horas, outros ficarão bem dormindo 9 horas. Em média, 8 horas é um bom período de repouso para qualquer ser humano. Então Deus deu para nós esse remédio natural. E a recriação? A recriação é recriação, no mais amplo sentido do termo. Ela deve fortalecer, erguer, refrigerar a mente e o corpo, preparando assim os crentes para voltar de seus períodos de repouso, manifestando novo vigor. Então, os períodos de repouso devem ser períodos saudáveis e agradáveis. Então, a atividade envolvida no repouso, ela deve estar relacionada com aquilo que produz em nós os hormônios da felicidade, da alegria, porque o nosso bem-estar, ele depende desses hormônios. Agora, se a gente, quando tira um tempo para repouso, é para alguma atividade que causa estresse, causa medo, causa tensão, não vamos alcançar a bênção da recriação. Às vezes as pessoas gastam tempo demais com cinemas, televisões, rádios, vídeos, internets, e esses aparelhos exercem um impacto tremendo sobre a vida do indivíduo. É por isso que Paulo, em Filipenses 4, verso 8, tem um conselho muito próprio com relação a isso. Finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Muitas pessoas são susceptíveis às mensagens das redes sociais, às mensagens dos filmes, do cinema, e essas pessoas são influenciadas pelas ideias, pelas filosofias que todos esses enredos trazem. E muitas vezes essas pessoas acabam no mundo da prostituição, das drogas, do homicídio, porque se levaram por esses sentimentos que esse conteúdo pode produzir. Então, o cristão sábio é aquele que guarda as entradas da alma. E quando eu falo em entradas da alma, eu estou falando em tudo que nós vemos, ouvimos, comemos e conversamos. Aquilo que eu converso, aquilo que eu ouço, que eu vejo, o que eu uso como alimento, tudo isso vai influir no meu comportamento, no meu cristianismo e vai afetar o meu estilo de vida. Então nós temos que guardar, cuidar, vigiar com essas entradas da alma para nós não sermos pegos de surpresa pelo inimigo que anda aí como um leão tentando nos destruir. Satanás é o nosso inimigo e quer a doença e a miséria. Muito cuidado nos momentos de recreação com leituras e músicas que nós ouvimos. A boa música estimula as mais finas qualidades de caráter. Música de baixa qualidade destrói o ritmo da alma, rebaixa a moralidade. Existe também um dilúvio de literatura má, muitas vezes apresentada de modo atrativo, e existem pessoas que são fascinadas por certos tipos de literatura. Existem atividades que são também inaceitáveis. Os adventistas também ensinam que os jogos, teatros, danças devem ser evitados. Ainda questionam o gosto de tempos para assistir eventos esportivos violentos
E às vezes eu até contesto, tem certas coisas que são chamadas de esporte e você vai ver um homem batendo no outro. Isso é esporte quando? Se a pessoa está sendo espancada. Isso não é esporte. Podem chamar de esporte, mas não é. Então nós temos que cuidar muito com essas questões. Um outro remédio natural deixado por Deus tem a ver com o nosso alimento. Ele tem que ser nutritivo. A dieta é planejada por Deus, consistindo em grãos, frutas, nozes, vegetais. Essa dieta oferece os ingredientes nutricionais adequados e favorece a uma saúde perfeita. Quanto mais natural for nossa alimentação, maiores serão os nossos benefícios. O que dizer ainda do vestuário cristão? Quando falamos em estilo de vida, falamos não apenas naquilo que nós comemos, o que fazemos, até a forma como nós nos aparentamos, a forma como nós nos vestimos. Então isso é importante. Deveríamos tomar nossas decisões no tocante ao vestuário com base nos princípios da simplicidade, modéstia, praticidade, saúde e atratividade. Vamos pensar nesses princípios. Primeiro, a simplicidade. A nossa vestimenta deve ser simples, uma vestimenta confortável, que você se sinta bem. Você já percebeu que tem pessoas que usam certas roupas para ficarem bonitas e elegantes, passam, quem sabe, o dia sofrendo com roupas apertadas, às vezes salto alto, roupas que incomodam e não deixam a pessoa à vontade? Às vezes, em nome da beleza e da vaidade, nós sacrificamos a própria saúde. O que dizer da praticidade, da modéstia? Modéstia e bom senso. Nada indecente, nada imoral. Não deixando as partes do corpo aparecer. E também essa atratividade tem a ver atrair para a beleza natural que as pessoas possuem, não expondo suas partes do corpo, etc. O cristão deve se preocupar também com isso. A palavra de Deus tem vários versos que orientam sobre isso, falando sobre a modéstia e o bom senso na questão do vestuário. Quando as pessoas olham para nós, por nosso vestuário, elas já têm uma primeira impressão, elas já apreendem alguma coisa do nosso caráter, da nossa personalidade. Isso deve ser cuidado por você que é cristão, que é cristã. Assim, nós podemos ter um vestuário caracterizado pela beleza natural. Os cristãos ganham para Cristo os descrentes, não por se parecerem com o mundo ou se conduzirem como este, mas por revelarem uma diferença atrativa. Essa diferença atrativa tem a ver com um estilo de vida saudável, belo, modesto. Assim, o vestuário cristão deve ser caracterizado pela graça e beleza naturais. Paulo fala sobre isso em 1 Timóteo capítulo 2, versos 9 e 10. E esses ensinamentos das Escrituras falam também com relação ao uso de adornos de joias. A Bíblia condena o uso de adornos e joias. E também a cosméticos pomposos, com paganismo e apostasia, como visto em 2 Reis 9:30 e Jeremias 4, verso 30. A Igreja Adventista faz uma diferença entre joias funcionais e joias ornamentais. Às vezes a gente usa uma aliança, né? E a aliança no Brasil, por exemplo, ela identifica uma pessoa casada. Às vezes você usa um relógio, também é uma joia. Nós classificamos como joia funcional. Ele tem a sua função, tem a sua importância, manter-nos dentro do horário, dos compromissos. Agora, quando falamos em joias ornamentais, como pulseiras, como brincos, colares, esse tipo de joia a Igreja Adventista orienta que as pessoas não devam usar. Isso é dado à vaidade, ao orgulho. Então, a beleza tem que ser natural das pessoas. Então, as pessoas devem ser atraídas para aquilo que é belo. E você vai perceber que o povo de Israel no Antigo Testamento acostumou-se a usar certas joias com os egípcios e etc. Mas quando Deus ia provocar uma reforma no seu povo, a primeira coisa que Deus falava é para que eles arrancassem todas aquelas joias. Interessante, né?
Esse é o contexto do Antigo Testamento. O que mais podemos aprender sobre o estilo de vida? O nosso estilo tem que ser caracterizado por princípios. Então, o estilo de vida cristão constitui uma resposta à salvação oferecida por Cristo. O primeiro e mais destacado fruto do Espírito é o amor. Então, nós precisamos ser amorosos em nossas relações. A nossa mente deve estar cativa em Cristo. Semelhante à atitude de louvor, nós devemos ter todas as atividades dentro de uma perspectiva correta, cristã. E nós devemos ser um exemplo. Paulo disse que nós não nos tornássemos causa de tropeço para ninguém. Devemos viver para ministrar a salvação a outras pessoas. Então, viver santo nada menos é do que uma vida diária entregue à vontade de Cristo, uma vida em conformidade com os seus ensinos, à medida que nos sejam revelados através do estudo da Bíblia e da oração. Ou seja, quanto mais eu aprendo da palavra de Deus, mais eu devo me comprometer com os santos princípios dela e viver esses princípios de acordo com a vontade do Senhor. Você percebe que ser cristão é muito mais do que frequentar uma igreja? É muito mais do que ter um nome no livro da igreja? Ser cristão é viver o estilo de vida preconizado na palavra de Deus. É seguir a Jesus como nosso modelo. É abster-nos de tudo que é mal, prejudicial. É usar com moderação mesmo o que é bom. E é termos responsabilidade em todas as nossas ações. E aí? Vamos viver os princípios que Deus deixou para nós em sua palavra? Peça a ajuda do Senhor para nos ajudar nisso. Muito bem, meu amigo, minha amiga, eu espero que hoje nós tenhamos aprendido que há na palavra de Deus princípios a serem seguidos. Há um estilo de vida que o crente deve assumir, uma vez que ele teve uma experiência com Jesus e passou pela salvação. A Bíblia diz que nós somos nova criatura. Não somos mais as mesmas pessoas. Somos transformados diariamente por sua graça. Precisamos crescer em fé e avançar até a estatura da plenitude de Jesus Cristo. Peçamos a Deus hoje a ajuda dele nessa nossa caminhada, nessa nossa vida de santificação, na vivência dos princípios que a palavra de Deus nos orienta. Vamos orar por isso hoje? Pai, obrigado pelas orientações claras da Tua palavra. Nós queremos, Senhor, viver na Tua presença, andar nos Teus caminhos e fazer a Tua vontade. Por isso, Pai, nos ajuda em todos os momentos. Cuida de nós nesse dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.